Sempre sejam compartimentos eficientes para o modelo de negociação, que tem um grande impacto sobre o que o torna bem-sucedido na leitura de preço como Portanto, padrão. Se você pode fazer entradas que são muito sistemáticas, que tem fechaduras de som atrás e deles. você tem um pequeno risco e não negocia Então, demais. por padrão, o que isso que você significa? é oferecido e oferecido. Rentabilidade potencial. E o que acontece se você fizer essas coisas, essas rotinas, esses protocolos, essas coisas passo a passo a passo, essas orientações, e você não se desvia disso. Você não tenta reinventar a roda sim. Eu gosto de Arrows Icts, mas vou pintar minha com cor spray. e chamá-lo de minha coisa. Não. Não mude isso. Fique com as coisas que estou mostrando a você. Não embeleze sobre eles. Basta pegar essas informações e usá-las. E seja grato por ter conseguido. Porque eu não tive que dar a você. Eu não tive que ensinar essas coisas para você. Eu tenho sentado nessas coisas por 3 décadas, cara. Assistindo todo mundo lá fora agir como Eles se estão soubesse. falando sobre todo Os mundo mercados na vão fazer, CNBC. os mercados vão fazer essa besteira. E então o que você verá Quando você pode assistir a mídia social como um rebanho. Quando eles começam a falar sobre quando ou eles quando estão eles estão em otimistas, baixa, é um ou acidente. dizem O mercado está quebrando, você entra lá e diz: ok, eu vou ser comprador. ou os mercados vão cair, vai quebrar. Vai bater, você vai lá. Porque você vê essa mentalidade de rebanho, indo contra uma ideia. Com base nesses princípios, e se for diametralmente oposto, as probabilidades, minha experiência, as chances estarão a seu favor e menos a deles. E essa é a chave para negociar. Com alto grau de precisão. Você tem precisão de dinheiro inteligente e probabilidades a seu favor. Quando você está esperando por períodos de tempo. Quando os participantes do mercado que são estúpidos. Dinheiro de rua idiota. São pessoas que falam sobre suas ideias online. Aqueles indivíduos que mostram abertamente suas mãos. E mostrar suas cartas. Isso é dinheiro de rua, ok. Dinheiro de rua é minha esposa. Quando o Bitcoin estava prestes a chegar a 20 mil. A primeira vez, mas falhou e ela você disse: negocia Bitcoin. Eu disse o que você acabou de me dizer. Eu disse que você negocia Bitcoin. E eu digo que não respondeu. Eu fui direto no Twitter, eu disse que é isso. Bitcoin não está atingindo vai cair 20 para mil. 6 mil e caiu. E eu disse que ia para mas 3 mil. Mas eu estava errado por 300 pontos, é tudo história. Está tudo lá. A perspectiva dela é dinheiro de rua. É a perspectiva do dinheiro idiota. Porque ela não sabe negociar, ela não sabe como operar no mercado. Ela tem e interesse em ela. Bitcoin. Por que está subindo? Todo mundo está falando sobre lá isso vai bem. Você está perto do alto, é então o que eu gosto de fazer muito. Muitas pessoas ficam chateadas comigo, que estão levando minhas coisas. Executar mentores e outras eles coisas. Eles realmente vão esquentar e começar a falar sobre. Eles vão dizer que eles vão dizer isso fraude, que agora porque eles precisam de seus marketing para focar a atenção em si mesmos. E eles parecem um porque herói. Agora eles podem apontar o dedo de volta. Eu vejo isso não, ele não te ensina. Olhe Todo mundo está ganhando dinheiro com as coisas não que eu se ensinei. esqueça disso, não se esqueça. Essas pessoas falando ganharam com você. dinheiro com as coisas que falei. Todos eles têm um pequeno discurso de vendas e isso não é tenho bom olhar. problemas. Não tenho problemas pessoais você vai fazer com o que ninguém. você vai fazer. Você precisa e eu comer. não estou tentando matar eu ninguém não estou de fome, tentando matar porque ninguém está de fome. prestes a vai acontecer. afetar Cada um de nós. Então, se isso me ajudar a não doar dinheiro para meu filho, porque agora ele pode ganhar dinheiro fazendo isso. Fora e acima de seu trabalho. Adivinho que isso me ajuda a dormir à noite. É preciso se preocupar com ele não ser capaz de fazer isso. Se algo acontecer ele é comigo, capaz de fazer isso, ele pode cuidar disso. E isso significa que seus irmãos que não negociam, eles podem aprender com ele. Eu tenho tentado fazer um deles fazer isso. Muito bem, então dessa forma. Eu sei se eu tiver que deitar minha cabeça pela última deixar vez. este mundo. E eu sei que sou capaz de ter isso passado adiante. Essa é a minha motivação. Mas você tem que pensar em ok. Bem, aqui estão os altos então iguais eles relativos. vão correr acima porque disso. o ICT disse que eles vão correr acima dos altos. Você vê o que eu estou mostrando aqui hoje. Esta é a narrativa subjacente. E você está algemando com a liquidez de engenharia. Se halve uma queda de braço, ok. Dizer que você tem uma queda de braço, entre. Ou bom gracioso. Eu não consigo nem pensar em ninguém que seja um homem forte. Eu não sei. Pense em alguém que é muito forte, ok.
bíceps grande parte superior do Grande corpo, latissimus dorsi deltoides muito grande. e então você tem alguém que você conhece. Algum adolescente tivemos uma escola ok. E ele tem braços de espaguete. E eles vão ter uma queda de braço. Quem vai ganhar? Claramente certo, claramente vai ser o É um gigante. monstro certo. Claramente superando a força e tudo. Quando você coloca os efeitos do que o dinheiro de rua verá no preço versus o que é uma perspectiva de dinheiro Acima inteligente. do preço. Você literalmente está lutando com o braço, o homem mais No mundo forte, esperando ganhar. Isso não vai acontecer. E isso se repete todas as semanas. E todos os dias de negociação. Porque a multidão do varejo número Eles 1. nem acreditam que a maioria de vocês está Você me ouvindo. provavelmente não acredita Mas você que você me diverte. Porque você acha que isso é algo Eu comum, tenho que fique continuar nervoso. falando ou o que quer. Você sabe. Neste ponto, se você não vê ou acredita, Não há esperança para você. literalmente não há esperança para você a esse Você respeito. não precisa acreditar em um Para algoritmo. ser lucrativo, você poderia dizer bem. Você sabe que estou e suspendendo não é minha importante crença para sobre eu só isso. quero trocar algo que funcione Maravilhoso. Mas Mas você não Me pode. bata por te dizer o que Porque realmente eu não está estou acontecendo mentindo para você está sobre realmente isso. lá. E essas são as razões pelas quais se repete. Porque se for um O algoritmo, algoritmo faz as mesmas coisas o tempo todo. porque está seguindo um código. Está seguindo a sintaxe e codificação. E a lógica que foi usada para criá-lo. E tem que se referir a informações antigas. Não pode tirar coisas de sua bunda. Não é uma coisa real. Então tem que usar instruções como uma receita ok. Se você tiver um cartão de Você receita, puxa para então fora. eu quero fazer frango Alfredo, tudo bem. Quais ingredientes Eu preciso disso. Isso. Então a receita está chamando sua atenção para bem. Antes de começar, você tem que ter um copo medidor desse Queijo tanto, parmesão e muito disso. E creme e o que não você tem a todos. Tem todas essas informações dispostas na sua frente. Quanto temos que ter, mas então você tem que fazer o que? Você tem que executar isso. E meça esses ingredientes. E então você os combina. Bem, o algoritmo tem que ter essa informação para chamar de. Precisa voltar no tempo. Onde entregou o preço antes. E é baseado na data. Dia da semana, mês do ano. Semana do mês em que trimestre do ano. E a que preço e a que horas estava negociando Essa lá. é a verdadeira porra do bebê nitty-gritty. É isso que está acontecendo. Está voltando a esses pontos de referência. Absolutamente não tem nada a ver com. Quantas vezes um nível foi negociado Agora para criou resistência? Porque todo mundo parou de comprar. Porque Foi lá antes. Isso não parou de subir porque ficou sem compradores. Isso não desceu e não subiu. Porque eram mais vendedores. Mas essa é a besteira que você disse. Há muitas cabeças falantes para serem Muito pagas. dinheiro Indo ao redor do mundo. Ensinando esse absurdo. Há muitas pessoas Ir que na TV e falar sobre essas coisas e dizer que é isso que está acontecendo e as pessoas comem. Comam sim. Isso é exatamente o que está acontecendo. Isso não é absolutamente o que está acontecendo. Isso não é o que está acontecendo. A liquidez acima dessas altas É negociado aqui e funciona um pouco mais alto. E um pouco mais alto. E cria um relativamente alto aqui. E isso é projetado em liquidez de engenharia. Este é a parte que. Onde, se você está antecipando um movimento de fuga, você não fica cheio, mas se você é baixo, você está sendo punido o dia todo. Porque eles não querem que você faça parte do movimento. Você tem que esperar, espere um minuto. Nós temos que esperar pelas T e C. O que eu mencionei no início desta palestra. Hoje. O calendário econômico, quando há uma ausência ou sim. Está certo, você disse fez. essa merda aí. Há uma ausência de qualquer impacto médio ou alto. Motorista de notícias na sessão da manhã. Se predominantemente geralmente lançado por volta das 8h30. Às vezes 10h, como eles tinham que 10h30 no ar. O número de inventário cru. Que é geralmente que. Naquela manhã. Hora dos dias em que todos os relatórios predominantemente é dado principalmente às 8h30. Hora do leste. Mas não tivemos nada disso hoje. Mas às 13h, horário do leste, tivemos o leilão de títulos. Então, na minha mente, o que eu gosto de fazer apenas é fique quieto. Esperar que eles tenham tudo configurado para o lançamento do leilão de títulos às 1h. Agora você pode olhar. Você pode olhar para o contador econômico. E você pode usar
O que estou mostrando Toda aqui vez hoje que eles fazem um leilão de títulos. Se houver um dia em que não haja dados matinais. Este é o isso é importante agora, porque às vezes você terá um Mas leilão eles de serão títulos. motoristas de notícias da manhã. Que não é verdade para isso, ok. Esta é uma condição. Esta é uma configuração em uma parte da narrativa determinada. Onde é apenas um tiro limpo. E você pode realmente antecipar isso pintando. E você pode confiar em tudo que eu ensinei antes. Em termos de mecanismos de Entradas entrada. de intervalo de fairway, ursos disjuntores ou em alguns blocos de pedidos de ou ursos. rebotes imediatos. Essas são algumas das coisas que que eu você usei vai aqui ver. Para fazer uma troca, foi uma troca de demonstração, ok. Eu quero que você entenda que foi uma Era eu demonstração. mostrando meu filho dizendo, ei, não Caleb, meu filho mais novo. Eu disse que isso é o que papai acha que Eu vai vou apertar acontecer o botão aqui, e eu aqui. vou esperar o retorno Eu novamente. vou te mostrar a Eu execução. vou te guiar e depois mostrar como. Se você quiser manter uma troca, Porque eu vi muita gente sair. no primeiro palestra que comecei nesta orientação de 2024, eu tenho muitos comentários dizendo: você pode falar sobre como manter uma troca. Como você pode segurar uma troca. Como manter uma negociação por um preço mais longo. Bem, você obviamente tem que ser capaz de entrar em um comércio lucrativo para começar, para que aquele ali seja o primeiro fator importante que você tem que conhecer primeiro. se você não pode fazer isso, então não importa Quão como. longe você deseja Porque manter se uma você não negociação pode entrar e em um faça comércio, 5 alças no São ou Paulo, 10 alças na Nasdaq, e consistentemente ser capaz de fazer isso. Você provavelmente não vai ser equipado para tentar segurar algo mais alto do que Então, isso. Tenho certeza que há muitas que pessoas pensam por que aí dizendo, aqui está como você espera por um mas comércio eles não maior. podem fazer uma alça de 5. Negociar consistentemente em um SP. Ou 10 alças executadas no Nasdaq. Se eles não estão fazendo Eles pensam isso, que a resposta para dando-lhes um comércio mais longo, tempo de espera ou protocolo, ou procedimento que permite ou oferece isso. que de alguma forma responde à questão de Eu não preciso fazer uma alça de porque 10 ou agora 5 vou mãos. trocar 50 alças no Nasdaq, ok. Corrida de preços de médio prazo. Para mim é de 50 alças ou mais, ok. Para a Nasdaq então você tem um maior. Oscilação de preço é adequado para 100 alças ou E mais. não Não tenho nenhuma classificação além disso. Mas qualquer coisa menos do que 50 alças É como só um para batedor. mim. É um batedor muito pequeno. Trabalho de negócios entre dias. Onde sua volatilidade intradia de negociação É geralmente como uma alça de 50% ou mais preço executado, E eu ok. vou te ensinar um pouco como E fazer então isso. vamos fechá-lo por hoje. Então, Rano, que isso faz engenharia de liquidez. Com seus altos iguais relativos. Quando a narrativa real é que vai cair aqui. E se for esse o caso? E você não sabe como segurar por um longo prazo. Porque as coisas que estou te dando aqui hoje. Sim. Vai levar tempo para você crescer nisso, ok? Vai levar tempo para você, para ficar confortável com isso, falhar com isso às vezes, e lutar com essa sensação. com esse fracasso parece para você emocionalmente. Psicologicamente, você verá que você vai fazer errado nos estágios iniciais. Muito e toda vez que você faz errado. Você tem que tratar essas oportunidades como uma Para oportunidade. você ir e dizer, ok, o que eu não fiz corretamente? E o que posso tirar disso? Não olhe para ele como se não funcionasse. Estou jogando fora. E eu vou voltar para outra pessoa aqui que tem algum tipo Aperte de um botão e me mostre algo E eu vou no meu seguir gráfico. isso. Ou deixe-me seguir uma transmissão ao vivo e tentar copiar Para qualquer um que esteja tentando copiar um show, streamer ou um cara ou garota do serviço de sinal. Para mim, esse é o epítome da fraqueza. Porque o que você está dizendo Eu sou é, muito preguiçoso para aprender a fazer isso sozinho. e eu vou confiar em outra pessoa. Isso não dá a mínima para mim. Ou meu dinheiro ou meu bem-estar com minha família. Nada, e eles estão lá em cima para cliques e risos. E receita de anúncios. Ou Receita mensal de seu serviço de sinal ou orientação. é com isso que eles se preocupam. É com isso que eles se preocupam. Eles não se importam se você ganha dinheiro. Eles não dão a mínima. Mas você vai colocar sua fé em algo assim. Você está exercendo mais fé em alguém que não dá a mínima para você, versus alguém que está fazendo isso de graça. E eu fiz milionários. Eu fiz milionários ensinando essas coisas para eles. E eles estão usando. Eles trouxeram recibos. Está em toda a internet. As pessoas estão usando todas essas coisas, Mas você ok. não quer confiar em mim por qualquer motivo.
Eu não sei porquê, mas esse material funciona. E pode funcionar em suas mãos. E colocar essa fé aqui. Você está colocando esses palhaços Que lá estão fora tentando arrancar sua e bunda. tirar dinheiro de você. Tome a mesma medida de fé e colocá-lo em si mesmo e em sua capacidade de fazer isso. Porque você pode fazer isso. Você absolutamente pode fazer isso, você só tem que se permitir chegar a esse ponto onde você não está deixando influências externas bagunçar você e não deixe a voz interna que você usa para se derrotar. Não deixe que você saiba segurá-lo também. Você vai ter adversidades. Você vai bagunçar, você não vai seguir regras. Você vai tentar inventar algo novo. E assim você pode dizer: eu não fui usar isso e me ajudar a fazer meu próprio modelo. Você não. Você jogou e fez algo fora do reino dos procedimentos e processos de delineamento. E então pode ter funcionado para Vamos você. ver se funciona por 3 anos E consecutivos. você pode largar seu emprego nele. Você está disposto a apostar antes de tanto começar a falar sobre nas o que redes você sociais? fez. As chances não são. Mas você quer ter um pouco de dopamina. Sua dose de dopamina deve vir seguindo por você as regras e enfiando sua bunda na frente desses todos gráficos os dias e seguindo as regras de engajamento. Isso significa processo. Praticar proficiência nessa ordem. É assim que acontece, não há evasão ou navegação para chegar ao topo. Agora eu posso fazer isso. Porque eu fiz isso em um período de tempo mais curto. Pegue o elemento de tempo de quão rápido. Você precisa sair disso. Porque você não sabe quanto tempo vai demorar. Você pode estar se preocupando com isso. Você pode estar assistindo essas não coisas sei se pensando: consigo fazer eu não tudo acho isso. Que posso seguir as regras, ok. Então você tem que realmente se sentar e dizer: é que vai ficar mais fácil se você não. Pelo menos tente aderir às regras. Porque nunca vai ficar mais fácil se você não fizer isso. Mas se você fizer isso mesmo se falhar inicialmente, nas primeiras semanas, e encontrar um novo valor nele imediatamente, você está trabalhando em direção a uma linha de base. Escrevendo no diário essa experiência. O que você verá ao longo de um mês, no final do mês, você começa a olhar para os gráficos. Você diz que eu não tinha ideia do que esse cara estava falando. Mas agora vejo que essa merda está funcionando. Eu não posso entrar no comércio ainda, mas posso ver para onde o preço está indo. E quando as pessoas ficam assim, esse é um dos melhores sentimentos como professor. Porque aí, você está aprendendo a parte mais difícil disso. Essa é a parte mais difícil, pessoal? Você acha que são as entradas e onde está o seu stop loss? Isso é fácil. Isso é fácil, eu tenho 81 maneiras de entrar nessa coisa. E você só precisa de um e todos os dias. Cada um da minha raça PDA está lá. De uma vez para outra a cada 81 deles. Não pode haver 81 Vamos caba. lá. É 81 deles. E não sou só eu falando sobre um nível chamando de inversão. de um não é. O aspecto da inversão não está lá. Estamos falando é tecnicamente o que? Dobrar isso se você usá-lo como uma inversão. Mas é 81. Corrida de PED muito específica que posso ver no preço que eles estão lá. Em seguida, chave fora disso. Mas você só precisa de um. Apenas um. Apenas um. E a paciência para esperar por isso com uma narrativa, esperando que o preço atraia para isso. E se você pode antecipar que você não precisa de médias móveis, você não precisa de tendência, você não precisa de análise de tendência. Não há análise de tendência neste. Eu nem me referi a um gráfico diário. Observe que nem estamos usando gráficos diários. Estamos apenas usando volatilidade interdia, hora do dia a hora e liquidez de preço. Mas o aspecto da narrativa. Por que o preço deveria estar se movendo de qualquer maneira? Porque deveria se mover. Porque deveria. Que decorre do calendário econômico. Ou a falta dela. Como se não tivéssemos nada na sessão da manhã. Não havia dados. Então é por isso que agendei minha consulta oftalmológica naquela manhã. Eu te disse, não posso ficar com você porque tenho uma consulta no olho. Eu não te disse que mas era eu tenho ponto de olhos olho. verificados. E minha receita subiu para 2. Mais 2 degraus então acima. Isso é um pouco preocupante, mas para encurtar a história. Eu me dei ao luxo de ficar longe das paradas. Não se preocupar com nada disso. Sabendo que à tarde tem aquela opção de vínculo. Alguns dos meus alunos sabiam imediatamente eu vou fazer mim, à tarde. dizendo. E eu te disse por volta de 1h30 ontem na hoje, parte 2. Eu disse que começaria o ano passado. E eu me instalei às 1h45. Me dar algum tempo para pegar algo para comer. E então aqui estou eu.
Isso é maturidade e isso é paciência. Que é saber o que esperar e o que procurar. E também cancelando um interesse, onde todo mundo vai tentar quebrar sua bunda. Fazendo algo na sessão da manhã, se você não tiver dados. Nenhuma razão para eles manipularem o preço na sessão da manhã, ok. Escreve essas coisas, se não houver dados. Impacto médio ou alto impacto na sessão da manhã. Tente negociar a sessão da tarde. Porque a ação do preço mais limpo será depois. Almoço em Nova York. Quando isso aconteceu? Já às 13h30, mas começando entre 13h30 e 14h30. Geralmente há algum tipo de ponto ideal que se forma na sessão de preços. Onde é realmente muito fácil de ver e mesmo se você perder, você pode começar a usar o que eu te ensinei ontem. Onde você pode usar um gráfico muito inferior a 1 minuto, sincronia que já está se desenrolando em um período de tempo maior. De 1 minuto ou 5 minutos para responder a pergunta. E se você quiser me dar a capacidade de seguir em frente com as palestras, como eu pretendia fazê-los para o meu filho, eu só queria abordar a questão de como manter um comércio por mais tempo. Como manter as negociações que estão se movendo a seu favor. Mas eu tinha um monte de eu não sei o que o instigou. Mas o primeiro vídeo tinha muito disso. Por muitos comentadores de canais diferentes do YouTube, como se estivessem realmente interessados vendo como toda a sala para negociar por mais tempo. Verdade seja dita e espero. Matt não fica chateado. Não consigo imaginar porque ele ficaria chateado quando eu estava falando com ele, em particular em mensagens de texto. Eu estava compartilhando com ele o que eu achava que o nível era. Então eu executaria e negociaria. E eu mostraria a ele minha parada de descanso e como ele estava progredindo para o comércio. Atingiu a ordem limite. Ou me pare antes de chegar ao alvo final. Tudo o que eu estava tentando encorajá-lo a Ram. Segure uma corrida de preço um pouco maior. Eu entendo que ele tem um modelo. Eu disse a ele para continuar fazendo isso. Mas tente crescer em usar algumas das coisas que eu vou te mostrar. E eu disse a ele o primeiro vídeos que eu faço e não são esses vídeos. A propósito, eu ia fazer 3 palestras sopa de tartaruga Ram. E 2 outros. Não me lembro do título em cima da minha cabeça. 2 maneiras de assunto diferentes. Mas um era sopa de tartaruga. E como manter essas negociações? Deve capitalizar em corridas maiores e ação de preço. E não apenas fazer ultra pequeno escalpelamento, e ele parecia muito receptivo a isso. E ele me testemunhou fazendo isso, você sabe, semana após semana, diariamente, que vai e vai lá, e você sabe. Espero que ele use isso se você assistir. Eu não sei se ele está assistindo essas coisas, mas Ram, a ideia de entrar em um comércio e segurá-lo. Você tem que ter algo que vai ter um maior objetivo de baixo alcance, o que significa que você não pode olhar para algo apenas em um gráfico de 1 minuto e assumir que tudo bem. Sim, é isso que eu vou apontar, ou vou apontar para isso. Você tem que ter algum tipo de razão para justificar. O comércio indo além do que um pequeno período de tempo vai pagar a você em termos de alcance. Quão longe ele pode se mover, e até onde pode mover essa sessão. Mas ainda talvez continue no próximo dia de negociação. Vamos para a próxima semana, ok? Ram, então saiba que vou te dar algumas ideias aqui. Mas não vai responder tudo. Por quê? É um assunto que pode ser realmente levado ao extremo e apenas continue construindo, adicionando argila à medida que avança. Porque o que isso significa? Para perguntar quanto tempo ou como segurar uma árvore. Porque você pode usar qualquer um desses modelos de entrada em um período de tempo menor. E digamos que você esteja fazendo isso em um dia em que é potencialmente criando uma execução que pode cair por meses. Veja como é difícil responder a essa pergunta. Então eu sei como eu poderia envolver isso. Mas também sei que minha personalidade não me permite o conforto de sentar em algo tão longo. Porque eu vejo milhares de configurações ao longo de um mês. E minha opinião pode mudar. Porque eu tenho uma mentalidade muito hiperativa. Então, quando eu olho para o preço, eu posso ver em uma hora. Eu posso ver meia dúzia de características que pode passar despercebido pela maioria das pessoas. Isso não significa que eles são 50 corridas diárias. Para cima e para baixo dentro desse período de 1 hora.
e ser feito e nunca fazer mais nada pelo resto do dia. Ou optar por negociar em um período de tempo. Você está esperando por uma configuração específica para se Então, desdobrar. Eu aprecio e entendo a pergunta aqui. Os alunos que estão pedindo que você, Como segurá-lo? para responder de uma forma genérica, para gostar de Ser uma resposta geral antes de colocar no comércio. Você tem que ter compreensão de onde poderia potencialmente negociar para. Estou assumindo que talvez. Você está mirando em algo como sem alças. Ou mais algo assim. Você sabe que para mim é uma suposição Na justa parte de exploração para uma negociação mais Porque longa. a maioria das minhas coisas ensina cerca de 25 pips. alças 50 alças. Algo nesse sentido. Mas qualquer coisa maior do que 100 alças na negociação Ou acho de que índice. talvez até fora. Se você ainda está negociando. Eu acho que eles são respeitáveis. Lanços em termos de pontos ou tiques ou você. Se você está procurando esse tipo de comércio, então você tem que usar sua análise, que lhe permite esse tipo de alcance, e eu já disse isso antes, quando eu estava ensinando em outras palestras e outras lições neste canal do e nos YouTube. espaços do Twitter, quando eu os estava fazendo. O comércio tem que me dar, por exemplo, se eu quiser agitar a 10 alças, e me sinto confiante de que posso obter a 10 próxima alças corrida de preço, eu tenho que procurar algo que vai me dar 15 a 20. Bem, como faço para determinar vamos que, dar um exemplo aqui. se este intervalo vai ser antecipado? Isso vai ser desleixado de manhã, para não confiar em nada pela manhã. E aguarde a sessão da tarde. Então o que isso significa? Eu tenho que esperar pelo menos até 1h30. Então às 1h30 que começa a sessão da tarde para mim. Agora às vezes, os movimentos podem começar um pouco antes e de não é 1h30. grande coisa. Eu não me importo com isso, mas geralmente eu gosto de estar na frente dos meus gráficos às 1h30. Mesmo que nada se forme nos próximos 30 minutos, entrando em 2-0. Eu sei que posso conseguir algo depois das 2. Há uma bala de prata às 2, indo das 2-0 às 3. E se eu perder isso ou simplesmente não? Se eu não conseguir uma boa leitura, simplesmente não faz nada, porque de lado. Então eu vou olhar para ele nas 13h para fechar. E todos os dias está lá. Mas você tem que olhar para ele. Prazos que permitirão que você veja. E se vamos usar a dinâmica que estava em jogo hoje. Obviamente, sessão matinal evitá-lo. Não há novidades. E a única informação que seria usado como manipulação ou para perturbar ou para sentimento de engenheiro para os comerciantes é que 1h, quando eles tiveram o leilão de títulos. Então o leilão de títulos às 1. Essa foi a minha escolha. Então eu estava assistindo e antecipando. Ok, vai ser um movimento. Então eu quero ver algo que vai ser usado como combustível. Vai ser combustível para uma corrida em 1. Isso aqui embaixo. Mas tendo em mente que estou te ensinando. Como eu ensinei ontem, se você vai negociar fora de apenas um baixo relativamente legal. Se você é baixista, então você pode para as pessoas terem um melhor entendimento. E isso não vai ser todos vocês isso vai que estão ser. assistindo. Os alunos estão comigo há um tempo. Você tem que se referir ao que o mercado fez na sessão anterior no como a sessão de Londres. Por exemplo, mas temos esse baixo aqui e temos esse amor aqui. O que isso faz disso? O que é isso aqui? Relativamente legal ou ele atende aos critérios que lhe dei como filtro. O lado mais certo nas palavras. Haverá 2 altos de swing ou 2 baixos de independentemente se é relativamente alto ou relativamente baixo. O que quer que esteja do lado direito, se for relativamente baixo, tem que ser maior do que a baixa anterior. Faz isso aqui. Sim, então a condição está lá. Que esta é uma alta probabilidade. Relativamente frio baixo com o propósito de desenhar para ele. Agora aqui está uma grande mudança de paradigma para você. Você vai pular anos luz no seu frente. Entendimento. O fato de termos uma lacuna de abertura do novo dia abaixo que é mais disso. Como combustível de foguete. Que isso vai ser fácil de negociar. Mas em qualquer estágio, você não saberá esse tipo de coisa, e você não terá a confiança para segurar. Então você se forma fazendo isso, aceitando negociações. É apenas o objetivo para isso. Então você negocia papel ou não. Eu não deveria dizer isso como aquele comércio como se de eu papel. dissesse comércio de papel. Você então, vai dizer nenhuma palavra demonstrou
Não. Sim, você pode demonstrá-lo ou gravá-lo em outras palavras. Se você vai chegar ao ponto em que confia, mas você não pode esperar por um movimento aqui, porque você simplesmente não consegue encontrar em si mesmo para fazer isso. Porque você está assistindo o lucro crescer, e crescer, e é Você já teve em provavelmente o sua maior vida. comércio. E agora você tem ansiedade porque está com medo. Se você não tirar a troca, porque está no maior ponto de lucro, desde que você colocou o comércio.